Muito bem, então nós iniciamos o nosso estudo, essa nova série. Como eu havia dito, nós estaremos ao longo dessas semanas caminhando sobre esse tópico, medo e ansiedade. O que fazer? Como é que nós lidamos com estas emoções que estão presentes em nós, fazem parte da nossa constituição e que muitas vezes têm causado inúmeras situações nas quais nós muitas vezes não temos as respostas ou não encontramos as respostas ou buscamos respostas em fontes que não deveriam ser buscadas. Por que não? Buscamos, ao invés de buscarmos na palavra, nós buscamos nas teorias humanistas, nós buscamos nas terapias que se apresentam a nós, mas nos esquecemos de que medo e ansiedade são elementos que estão presentes na nossa vida como parte daquilo ou da forma como Deus nos criou para vivermos nesse contexto de mundo caído. Essas ferramentas, por assim dizer, emocionais existem para nos fazer compreender certas realidades que nos circundam, que estão à nossa volta, com situações com as quais nós lidamos diariamente, e nós precisamos encontrar então uma resposta bíblica, ou seja, a resposta do Criador sobre a maneira correta de lidarmos com estas emoções. Assim como a emoção da ira, nós podemos começar a nossa reflexão aqui nesta noite dizendo que medo e ansiedade inicialmente não são pecaminosas em si mesmas. Porém, a maneira como nós lidamos com essas emoções podem nos conduzir a atitudes pecaminosas. Mais uma vez a gente reforça, ou nós buscaremos uma atitude piedosa, ou nós desenvolveremos uma atitude pecaminosa. E é esse tipo de ação que vai determinar como o nosso medo vai funcionar, como ele vai se manifestar e quais serão as implicações disso na nossa vida, ok? Até aqui tudo bem? Então eu queria que nós começássemos, já que estamos nesse momento definindo alguns conceitos, eu queria começar com uma fala de Jay Adams. E Jay Adams, ele vai ser categórico em nos fazer considerar isso. Deus nos deu a capacidade de temer com um bom propósito, assim como nos deu toda a emoção para um uso certo, que nos ajude e que honre a Ele. Então nós podemos começar aqui novamente, voltando àquele conceito que é fundamental para nós, que é o fim principal e supremo do homem, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, que é glorificar a Deus, e na medida com que nós o glorificamos, nós experimentamos os benefícios de um relacionamento adequado com Ele. Ou seja, medo existe porque estamos num mundo caído, e como parte desse, vamos dizer, ecossistema caído, Deus nos presenteia, por assim dizer, com medo, para que nós o usemos de maneira correta, para nos ajudar enquanto pessoas desse mundo, mas sobretudo para honrá-lo. Possivelmente você nesse momento está questionando vários conceitos na sua mente. Por quê? Porque nós crescemos aprendendo que medo é ruim. Mas curiosamente, quando nós vamos à parte de diversões, nós vamos onde? Na montanha-russa, no kamikaze e vários outros brinquedos que colocam
vamos dizer assim, todas as nossas emoções à prova. E uma das principais emoções que nos motivam, nesse contexto, por exemplo, é o medo. Ou seja, a gente paga para sentir medo. E depois a gente sai dali com uma dose de adrenalina e fica assim, vou de novo. Lembra do antigo trem fantasma? E é aquele que é um clássico de parques de diversões de procedência duvidosa em todo o Brasil, a boa e velha Monca. Quem lembrou disso aí? É aqueles jogos de espelho onde uma mulher se transforma numa gorila. Para que isso? Medo. Stephen King, que é um grande escritor americano de suspense, vende os seus livros porque pessoas querem se assustar ou serem assustadas. Existe toda uma indústria cinematográfica voltada justamente para esse gênero. Então vejamos, para que o medo existe? Para nos ajudar nesse mundo caído e para honrar a Deus. Se eu e você guardarmos esses dois conceitos em nossa mente, e eles vão degladiar com o conceito de que sentir medo é ruim, que sentir medo é pecaminoso, aí a gente já começa desconstruindo isso. Necessariamente, o medo não é pecaminoso. Necessariamente, o medo nos beneficia, ou pode nos beneficiar. Necessariamente, o medo pode, inclusive, glorificar a Deus. Obviamente que nós não vamos responder todas as questões hoje, mas vai ser uma caminhada, tá? Mas eu queria que você tivesse esse primeiro conceito em mente. O segundo conceito que eu quero que você considere, nos é apresentado por dois conselheiros bíblicos, que é o Alasdair e o Winston, e ambos eles nos fazem pensar isso. A razão básica pela qual precisamos de emoções negativas e desagradáveis é que vivemos no mundo caído. Via de regra, quando a gente fala de emoções, nós fazemos essa distinção: emoções negativas e emoções positivas. Pois uma emoção positiva, alegria. Alegria é uma emoção positiva. E todos nós queremos estar alegres. E todos nós pressupomos que toda alegria é boa. Mas quando nós olhamos as emoções à luz das Escrituras, nós aprendemos que toda emoção pode ser piedosa, como pode ser pecaminosa. Então nem toda alegria é boa. Assim como nem toda ira é pecaminosa e ruim, ou má, ou negativa. Mas por que Deus nos dá essas emoções? Para que nós aprendamos a viver no mundo caído, para que nós tenhamos segurança em lidar no mundo onde o pecado é uma realidade, onde coisas ruins vão acontecer por causa do pecado. Pense nisso. Até a queda, nós temos o nosso relacionamento adequado com Deus. Até a queda, Adão e Eva gozam de perfeito relacionamento com Deus. Todas as coisas estão no lugar onde deveriam estar. E como parte desse relacionamento, eles têm acesso à árvore da vida, que como símbolo sacramental, renova neles a vida, renova neles o relacionamento e preserva cada um deles em santidade e em perfeição. Por
que isso é importante para nós? Porque por vezes nós somos levados a crer que o ser humano tinha vida eterna em si mesmo, antes da queda, e não tinha. A preservação da vida era o resultado do correto relacionamento com Deus, simbolizado pela árvore da vida. Quando esse relacionamento cessa e não tem mais o ser humano acesso à árvore da vida, é porque ele não pode mais usufruir das bênçãos de Deus, porque ele está em rebeldia contra Deus. Uma vez que ele está em rebeldia contra Deus, todo o ecossistema da criação se volta contra o homem. E aí nós nos lembramos que existe ainda a realidade da morte. Ou seja, atrás de qualquer árvore no jardim, ou fora do jardim agora, a morte é uma possibilidade. A morte se torna o grande adversário com o qual nós vamos lidar enquanto seres humanos. Isso é tão verdade que, ao escrever a sua carta, o autor de Hebreus nos lembra que o Senhor Jesus, dentre outras coisas, veio nos livrar do quê? Do temor da morte. E agora coloque este quadro. A vida humana é segura nesta terra? Esqueça por um instante toda a fé que você tem na providência e no cuidado de Deus. A vida humana é segura? Você pode dizer assim, com 100% de segurança, que o seu filho pode andar de bicicleta por Vila Velha, que nada vai acontecer? Ele pode ser roubado, ele pode ser atropelado, ele pode cair num daqueles buracos que estão abertos pela nossa cidade e se machucar gravemente. Muitas coisas podem acontecer, as variáveis estão aí. Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente fica assim: ei, viver não é seguro. E isso é tão sério que há muitas pessoas nos nossos dias, inclusive na igreja, dizendo algo do tipo: eu quero me casar, mas eu não tenho certeza se eu quero ter filhos, porque eu não tenho coragem de colocar uma criança para viver num mundo como esse. Quando você ouve isso, você está ouvindo o que de verdade? Eu tenho tanto medo de viver que eu não tenho coragem de deixar outro ser humano viver o que eu vivo. Ou seja, chegamos à conclusão de que a experiência do medo é uma experiência comum a todos nós, uns mais, outros menos, e que ela é uma realidade que existe por causa da queda. Até aqui tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Mas voltando para as Escrituras, o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre medo? Então vamos lá. Quando nós olhamos para as páginas do Antigo Testamento, nós vamos encontrar algumas palavras que podem ser traduzidas por medo. E uma delas é Iarê. Iarê é uma palavra que ocorre, é um verbo, e juntamente com seus termos derivados, ocorre mais de 334 vezes em todo o Antigo Testamento. Basicamente, esse termo vai significar medo, terror, temor, e ela vai ocorrer em todo o contexto do Antigo Testamento, demonstrando esse conceito de uma forma muito própria. Por que muito própria? Porque
porque não é um conceito fácil de ser definido, fácil de ser trabalhado. E eu vou te explicar por quê. Primeiro, porque 80% das suas ocorrências, ou seja, mais de 260 vezes, tem Deus como objeto focal do medo. Mais de 80% das ocorrências desse termo apontam para Deus. Por exemplo, aquela expressão-chave que nós vamos encontrar em Provérbios e nos demais livros sapienciais das Escrituras, é justamente o temor do Senhor. E a palavra que aparece ali é Yarei. Quando nós encontramos esse conceito de temor, de medo, o seu uso pode ser dividido em pelo menos 5 categorias. Então olha aí. Primeiro ele fala da emoção medo. Lembre que emoção é aquele aspecto do coração que, dentre outras coisas, é afetado pelos nossos desejos, ou é afetado pelo mundo exterior, e que nos motiva a pensar, a falar e a agir dentro de uma determinada maneira. A gente falou muito sobre isso em relação à ira. Eu tenho o desejo de ser reconhecido. Eu não sou reconhecido pelas pessoas. Esse desejo ativa a ira, porque a ira me diz: eu estou sempre certo e eu mereço o que eu mereço. E a partir desta emoção ativada, o pensamento, as palavras e as ações vão seguir o fluxo da emoção. Em outras palavras, quando essa palavra é usada nas Escrituras do Antigo Testamento, elas estão dizendo o seguinte: olha, cada um de vocês tem uma emoção que, quando afetada ou pelos desejos do coração ou por situações externas, vai disparar uma reação que vai motivar você a uma atitude. Então a palavra Yarei vai trazer esse conceito para nós. Nós temos que lidar com uma emoção. Segundo conceito, segundo uso, é a previsão intelectual do mal, sem que haja ênfase na reação emocional. É mais ou menos a ideia do preguiçoso. Preguiçoso justifica sua preguiça, como diz Provérbios, dizendo que há um leão lá na rua e ele pode me matar. Então eu não saio de casa. Então eu não vou trabalhar. Eu não vou para a vinha. Não vou fazer as coisas porque tem um leão lá fora e ele pode me matar. Necessariamente, isso não requer a reação emocional. Mas a razão, a lógica da pessoa estabelece um medo. Eu tenho aqui janelas. Essas janelas não são tão baixas que uma pessoa não possa entrar sem que tenha que usar uma escada, mas também não são tão altas que não podem ser acessadas por alguém usando uma escada. Então, eu fecho a janela, coloco o sistema de câmera ou coloco uma grade. É simplesmente o uso da razão, considerando que existe uma possibilidade de que o mal aconteça, então eu vou me precaver em relação a esse mal, sem que isso me afete emocionalmente. Terceiro uso desse termo nas Escrituras tem a ver com reverência e respeito. O senso de reverência, o senso de respeito, a perspectiva que eu estou no ambiente onde existem situações com as quais eu tenho que lidar de maneira sensata, de maneira ponderada. Por exemplo, eu estou diante de uma autoridade.
eu não posso cometer uma gafe. Ou eu estou num ambiente em que existe algum risco. Por exemplo, nosso irmão Diego trabalha numa indústria, e nessa indústria existem no seu departamento vários equipamentos, vários maquinários que podem gerar risco à vida, que pode colocar em xeque a existência dele e dos seus subordinados. Portanto, quando o Diego vai trabalhar, ele chega no seu ambiente de trabalho com reverência, com respeito. Ele sabe do que pode acontecer, então ele se precavê, ele está atento ao seu ambiente. Esse conceito de respeito e reverência também é usado no contexto religioso, mas veja, ele não se limita ao contexto religioso, porque veja só, o quarto uso é o uso que ocorre, por exemplo, no conceito do temor a Deus, que é o comportamento íntegro e piedoso. Lembra que a gente tem aprendido isso? O temor do Senhor, no contexto do Antigo Testamento, é transportado para o contexto do Novo Testamento como piedade. E piedade é aquela reverência por Deus como Senhor e o amor por Deus como Pai. Então, amor e reverência, amor e medo se conectam para construir esse conceito de piedade. E por fim, o conceito de culto, conceito de adoração. E esse conceito de adoração, ele existe desse termo para nos lembrar sempre do que? A divindade é sempre superior a mim. A divindade é sempre maior, ela é sempre mais exaltada, ela é sempre mais do que eu sou. Por que isso é importante para nós? Por exemplo, na construção do conceito de reverência e piedade. Porque quando a gente olha para os nossos dias, esse conceito ele é demodé, igual a palavra demodé, está fora de moda. Por quê? Porque tudo hoje é muito informal. Então a informalidade é um traço característico da nossa época, porque informalidade sugere, dentre outras coisas, que todos nós somos iguais. Então, para que o pastor tem que usar terno e gravata no culto? Se você perguntar, tem alguma função litúrgica? Não. Mas ele também não pode vir de bermuda e camiseta. Aí alguém vai dizer, por que não? Porque a lógica da informalidade nos qualifica como iguais. Resultado: Deus é rebaixado ao nosso nível. E o senso de reverência, o senso da presença de Deus também é modificado. Bom, quando nós olhamos para essas 5 formas, então nós vamos dizer o seguinte: como é que eu sei quando medo, temor, terror está sendo usado no contexto das Escrituras dessa ou daquela maneira? Pelo contexto. Sempre pelo contexto. Aí a pergunta que nos vem é: como é que eu vou saber que tipo de uso nós vamos tratar nesse estudo? De maneira mais própria, nós vamos trabalhar o primeiro uso. Então, se você pensou que nós falaríamos de medo e ansiedade, considerando todas as possibilidades do uso desse termo, não vai ser. Porque senão nós ficaríamos aqui muito tempo
para poder realmente pensar todas as nuances só no Antigo Testamento e fazer a aplicação dele. Nós vamos trabalhar com esse conceito, a emoção do medo. Por quê? Porque é aqui que a grande maioria das pessoas tem seus problemas. É aqui que as pessoas realmente têm encontrado dificuldades. E eu falo pessoas dentro e fora da igreja. São essas pessoas que procuram o aconselhamento, ou que procuram o psiquiatra, o psicólogo, porque no final das contas não sabem lidar com o medo e as suas implicações na vida. E como eu disse, acabam encontrando respostas humanistas, respostas antibíblicas, e têm um comportamento inadequado diante de Deus. E aí, queridos, mais uma vez, só tem um livro que reivindica para si o poder e a autoridade de restaurar a alma, e não é Freud, nem Rogers, nem o Peterson, Jordan Peterson, nem ninguém. São as Escrituras. Então, o nosso propósito aqui é trabalhar nesse conceito. Vamos ver então nos textos onde esse uso aparece. E a gente começa com o primeiro de todos, Gênesis capítulo 3, verso 9 a 10. Quem foi a primeira pessoa que teve palpitação quando ouviu alguém falar? Quando ouviu a voz de alguém? Adão. Gênesis 3, 9 a 10, diz assim a palavra do Senhor. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Imagina a cena. Deus fez Adão nu. Bom. E até então Deus se relacionou com Adão e Adão estava nu. Mas Adão comeu do fruto, ou seja, ele pecou contra o Senhor. Ele agiu de tal maneira que ele incredulamente respondeu em rebeldia e em autonomia a ordem que Deus havia dado para ele. Ponto. Agora ele olha para sua esposa e fala assim: você está sem roupa. E eles se envergonham daquilo. A pergunta é: por que eles se envergonham daquilo? Você já parou para pensar nisso? Por que eles fazem roupa para si? Por que eles têm que cobrir de imediato a sua nudez? Porque agora um olha para o outro e não existe mais transparência no relacionamento. Ele olha um para o outro e diz assim: ei, as coisas mudaram. E a maneira como nós vamos nos relacionar a partir de agora, ela é mais complexa. Você não pode ter todo o acesso a mim e tu no teu cantinho e eu no meu. As barreiras começam a ser levantadas. Existe uma compreensão de que a origem da vida está de alguma forma contaminada pelo pecado, e agora essas pessoas não são mais aquelas pessoas que lidavam de maneira transparente, sincera e honesta um para com o outro. O medo já está presente aqui. Eva tem medo de Adão, e Adão tem medo de Eva. Bom,
Agora chega Deus no jardim. Adão, onde você está? Deus não está brincando de pique-esconde com Adão e Eva, tá, gente? Não é uma pergunta sem razão, não é uma brincadeira da parte de Deus, mas é uma pergunta honesta, franca e sincera. Para que Deus colocou Adão e Eva no jardim? Para cultivar e guardar o jardim. Onde está o jardineiro? Onde está o guardião do jardim? Eu não sei se você já alugou uma casa e essa casa tinha um caseiro, mas você espera que quando você chegue na propriedade, o caseiro esteja pronto para te receber e te entregar as chaves da casa. Agora, se você é o dono da casa, quando você chega na sua residência e você possui o caseiro para tomar conta de tudo, o que você mais quer? Encontrar o seu caseiro para que ele diga, está tudo bem. É mais ou menos isso que acontece no jardim. Cadê você, Adão? Você não está onde deveria estar. A fala de Adão reverbera justamente o medo que ele já tinha de Eva, só que agora é levado à máxima potência. Por quê? Porque agora é Deus. E a fala dele, Senhor, eu estava nu, tive medo, e porque eu tive medo, eu me escondi do Senhor. Perceba que medo é uma emoção que, sendo trabalhada no coração de Adão, naquele contexto, o leva a quê? A se afastar do Senhor. Ao invés de aquele medo produzir glória a Deus, honra a Deus, produz afastamento, produz fuga. Só tangenciando, para a gente pensar, quando eu e você somos atordoados pela emoção medo, por vezes esta também é a nossa reação. Ao invés de corrermos para Deus, nós fugimos dele. Eu queria que você já se antenasse a isso, porque nós vamos ver ao longo da nossa caminhada que é o caminho contrário que nós devemos fazer: correr para Deus. O medo em nós só honrará a Deus na medida que nós nos aproximarmos mais dele. Guarde isso. Gênesis 18, vamos caminhar mais um pouquinho. Gênesis 18, verso 13 ao verso 15. Gênesis 18, verso 13 ao verso 15. Alguém leia, por favor. Observe isso. Esse é o contexto. Deus visita Abraão, fala a Abraão, faz a promessa do herdeiro da aliança, e está lá Eva, ouvindo Sara, e Deus fala, Sara vai ter um filho. O que ela faz lá? Ri. Eu suponho que foi uma risadinha assim meio que. Talvez tenha sido uma risada de mais deboche ainda, não sabemos. Mas ela riu. E Deus, no seu conhecimento de todas as coisas, se sente
provocado. E nessa provocação, Deus interpela Abraão. Afinal de contas, Abraão é o cabeça do relacionamento. Ele não funcionou lá naquela questão com H. Eu acho que ele já tinha aprendido a lição. E agora, Deus confronta Abraão. Quando ele confronta Abraão e diz, Sara riu lá atrás. O que diz o texto? Verso 15. Então Sara, receosa, o negou. O que acontece aqui? Medo, a emoção. Ela é afetada por uma informação ou por uma reação externa. Deus falando com Abraão e fala de forma enfática. Diante dessa realidade, ela é confrontada consigo mesma. Ei, se essa pessoa que está aí é representante de Deus, se ele fala em lugar de Deus, a coisa não vai ficar bonita para mim. E por medo ela diz não. Por medo ela faz o quê? Ela mente. E ela peca mentindo para o próprio Deus. Mais uma vez, o medo que ao invés de nos aproximar, nos afasta. Outro termo que ocorre nas Escrituras do Antigo Testamento é a palavra Baal. Ela ocorre cerca de 50 vezes. E ela meio que funciona como sinônimo, ou sinônima do termo Iaré. Por que isso é importante para nós? Porque nós temos um outro termo, funcionando de maneira sinônima, mas esse termo em especial, quando ele aparece, ele expressa necessariamente uma reação emotiva de alguém que é surpreendido ou por algo inesperado, ameaçador ou desastroso. Veja, ele é mais específico. E por ser mais específico, quando ele ocorre, ele nos dá a ideia do perigo imediato que me provoca. O perigo imediato que mexe com a minha emoção e que desperta em mim uma reação. E aí eu quero que você veja comigo alguns textos nesse sentido. Gênesis, volta lá em Gênesis 45, verso de número 3. O encontro, ou a revelação, por assim dizer, de José aos seus irmãos. E no verso 3, nós lemos: E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Observe o que acontece aqui. Os textos que nós lemos anteriormente, Deus é o objeto do medo. Aqui nós temos um ser humano, para mudar o referencial. Em relação a Deus, ou o medo nos faz correr para Ele ou nos afasta dele. Olha o que acontece em relação a outras pessoas, e isso vai acontecer também com circunstâncias. O que o medo faz? Paralisa. Eu sou José. Passou um filme, né? Um filme que deve ter feito aquelas mentes perturbadas ficarem ainda mais perturbadas. Por que eu chamo de mentes perturbadas? Lembrem do contexto em que eles vão e voltam
para Canaã, levando os mantimentos, trazendo as ofertas do pai, depois voltando e tendo que levar Benjamim em toda aquela circunstância. E agora, quando eles ouvem de José: eu estou vivo, vive ainda meu pai? Eles não sabem responder. O medo, num certo momento, nos paralisa. E nesse paralisar é que muitas situações ocorrem. Por que o medo nos paralisa? Porque agora a nossa mente é provocada, agora não, em algumas circunstâncias, a nossa mente é provocada para responder adequadamente ao momento. Fisiologicamente, o nosso corpo se prepara para correr ou bater. Mas a nossa mente está ali pensando o que responder. Qual é o perigo? Quais são as variáveis? Você nunca viveu isso. Mas numa situação de medo, o coração começou a palpitar. E você começou a pensar nas variáveis possíveis. Por exemplo, a prova para tirar a carteira de habilitação. E se eu não passar? Eu vou ter que pagar de novo. Eu vou ter que fazer de novo a autoescola. Se eu tiver que fazer a autoescola, eu vou ter dinheiro para pagar. E se eu não tiver dinheiro para pagar, como é que fica a minha habilitação? Eu preciso de habilitação para poder começar um novo emprego. E se eu não tiver esse novo emprego, como é que eu vou ter dinheiro para pagar a habilitação? E se meu pai brigar comigo porque ele pagou a habilitação, para eu tirar a habilitação, eu não consegui tirar a habilitação? Alguns de nós já passou por isso há algum tempo atrás. Outros ainda vão passar. Mas talvez você tenha tido aí uma pequena lembrança de como foi tirar a habilitação. Ou uma prova, ou uma entrevista de emprego. Por que a gente vê tanta gente numa entrevista de emprego não sabendo falar as coisas básicas do seu currículo? Medo. Não sabem responder. Por quê? Porque o medo paralisa. O problema é que esse mesmo medo que paralisa, não vou aprofundar, a gente vai ver isso mais adiante. Esse mesmo medo que paralisa, cria elementos de preocupação. E esses elementos de preocupação geram aquilo que nós conhecemos como ansiedade, o mal do século. Está vendo como as coisas começam a se conectar? O texto, Salmo 6. Você vai poder conferir esses versos todos depois. Salmo 6. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Tem compaixão de mim. Por quê? Porque eu me sinto debilitado. Sara-me, porque os meus ossos estão abalados. Eles estão estremecidos. A ideia do texto. Aqui nós temos o termo iaré. Eles estão tremendo. Eu imagino aquela cena daquele desenho animado Scooby-Doo, quando o Salsicha fica batendo os joelhos um no outro por causa de medo dos fantasmas que estão ali. Só que a questão aqui é muito mais do que uma pessoa disfarçada de fantasma. Existem questões muito mais sérias aqui. Mas veja, verso de número 3,
nós temos um elemento. Também a minha alma está profundamente perturbada. Bahal. O que está perturbado? O que está perturbada? A alma. Quando nós olhamos para a Escritura do Antigo e do Novo Testamento, conceitos como coração, alma, espírito, interior, homem interior, não descrevem uma parte, uma divisão, um elemento da nossa existência, mas refere-se a toda existência. Ainda que nós entendamos que haja um dualismo, né, corpo e alma, na nossa constituição, as Escrituras, elas são holísticas, elas veem o homem como um todo. Pastor, mas o conceito bíblico alma e espírito A mesma coisa, é o mesmo elemento, é o elemento não material. Então, quando a gente olha para esses termos das Escrituras, eles são importantes. E quando eles são usados, mais especificamente, eles apontam para um aspecto dessa existência holística. Por exemplo, o meu coração está abalado, o meu coração está abatido, ou seja, a minha razão, as minhas emoções e a minha vontade estão brigando entre si. A minha alma está perturbada. O mesmo conceito. A minha razão, a minha vontade e as minhas emoções, elas estão brigando. Elas não conseguem chegar a um acordo. Eu não tenho um direcionamento claro. O medo faz isso conosco. Ele nos deixa totalmente fora do foco. Então, esse é o conceito do Antigo Testamento. Como a gente viu aqui, existem vários textos. E eu recomendo a você, com o uso de uma boa, melhor dizendo, chave bíblica, comece a estudar os textos que falam sobre medo, temor, terror, preocupação. Como é que ele usa aqui no verso 3, perturbação nas Escrituras. Você vai começar a perceber que as Escrituras falam de maneira pronta acerca daquilo que eu e você, como eu e você, em várias circunstâncias, lidamos com medo. Mas a gente precisa ir para o Novo Testamento. Como nós cremos que o todo das Escrituras compõe um só livro, não vai haver grandes conflitos de interesse. Aliás, não vai haver conflito de interesse nenhum, né? Porque a Bíblia, ainda que você tenha 40 autores humanos por baixo, você tem um único autor divino. E ele não se contradiz. Então, por exemplo, aquele primeiro conceito de Yareh vem aqui como phobos, que é medo. 140 ocorrências entre verbo e os seus substantivos e os outros cognatos. E é o mesmo conceito: temor, terror, medo. Ok? Muitas ocorrências vão tangenciar aquele conceito de temor do Senhor, ou temor relacionado a aspectos espirituais, religiosos, piedosos, etc. Mas eu quero ver aqui com vocês alguns onde as emoções são tangenciadas. Por exemplo, Mateus capítulo 14, verso 16. Mateus capítulo 14, verso 16. Verso 14, 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos
e foram todos tomados de medo e gritaram. Tomados de medo, gritaram. Fantasma é algo que existe? Defina fantasma. Defina fantasma. Uma alma desencarnada que vagueia como anunciador da morte, que é o conceito aqui. Não. Uma alma que morreu, de alguém que morreu e que não teve os seus desejos satisfeitos, agora ele vai perturbar a vida dos vivos. Nós não cremos nisso. Isso é uma superstição. Os discípulos de Jesus foram movidos por uma superstição, por uma ideia de algo irreal, mas que realmente os assustava. Uma parte significativa dos meus medos e dos seus medos são questões irreais. Questões irreais. Por exemplo, quantos têm medo de voar? Você sabe que é mais fácil o elevador do seu prédio cair do que um avião cair. Aliás, é muito mais fácil você morrer num acidente de carro do que num acidente aéreo. Infinitamente mais fácil. Por que você tem medo de avião? Porque existe um medo irreal que está no meu consciente, no seu consciente, no seu inconsciente, no meu inconsciente, enfim, no nosso coração. Vamos usar o termo bíblico, no nosso coração, no qual nós não entendemos como é que uma máquina de toneladas consegue voar a mais de 10 mil pés. Não faz sentido. Fantasma também não. Mas você não tem medo de pegar o carro e cruzar o Brasil. Adiante. Atos 16:38. Lembra? Paulo e Silas presos lá em Filipos. Acontece toda aquela situação do terremoto. No dia seguinte eles são levados aos pretores romanos, muito possivelmente pelo carcereiro, para dar conta do que aconteceu. E agora é revelado: nós somos cidadãos romanos. O que acontece com os centuriões, com os soldados? Medo. Por quê? Porque eles não poderiam ter sido tratados como foram, e bastava uma denúncia, e aqueles homens perderiam até a própria vida. Sabe aquele negócio? Sabe com quem que você está falando? Se Paulo diz um negócio desse antes, teria evitado na prisão, mas ele não fez. Deus tinha os seus propósitos, ele precisava estar lá naquele cárcere. Mas agora os soldados estão com medo. É um medo legítimo? Sim, totalmente legítimo. Tanto é que qual vai ser a reação deles? Olha para o texto. Qual vai ser a reação deles diante daquele fato, diante do medo do seu coração? Eles pedem desculpas, relaxam a prisão e pedem: por favor, vá embora daqui. Porque eles não querem problemas com Paulo. Eles não querem problema com a justiça. É um medo legítimo. O próprio Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 13: se você faz o bem, ok. Agora, se você faz o mal, teme a lei, teme o magistrado. Por quê? Porque ele traz consigo o poder da espada. Medo legítimo.
mas é medo. Mas veja, o Novo Testamento faz algo, ou acrescenta algo ao medo, e o que ele acrescenta é um termo, depois eu vou colocar ali a transliteração, que é merinal. Merinal e seus cognatos tem a ver com uma coisa que nós conhecemos como preocupação, e a Bíblia trabalha como ansiedade. Eu vou direto para os textos, e aí a gente conversa sobre alguns conceitos. Texto-chave, Mateus, capítulo 6, verso 25. Contexto do Sermão da Montanha, e Jesus diz aos seus discípulos: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes, e aí serve o texto. Merinal significa basicamente estar preocupado. E o que é esse estar preocupado à luz das Escrituras? É ater-se de maneira antecipada, ou envolver-se de maneira antecipada com situações, com fatos, com coisas que estão além da nossa capacidade, além da nossa responsabilidade. Uma coisa é eu trabalhar, adquirir coisas, guardar parte daquilo que eu ganho como uma reserva para o futuro. Uma coisa é eu me desgastar enquanto pessoa para guardar para o futuro, porque eu não sei como será o amanhã. E aí isso me faz perder noite de sono, e aí isso me faz ficar irritado com a minha esposa, quando ela compra um batom, ou quando ela compra mais um sapato para a sua coleção de 365, ou coisa desse tipo. Mas veja, basicamente, o que está no cerne da preocupação? Medo. Medo que não haja comida, medo que não haja bebida, medo que não haja veste, roupa. E isso vai tomando forma, e várias formas. Medo que eu falte e os meus filhos não tenham mais pai. Medo que a minha esposa falte e eu não tenha mais esposa. Medo que o meu carro bata o motor e eu não tenha como comprar outro carro. E aí você vai ampliando os medos. E nesse negócio de ampliar medo, nós seres humanos somos espetaculares. E aí quando você começa a ler a respeito do assunto de forma técnica, você vai ver que, basicamente, a conceituação de medos como fobias, transtornos, mais do que triplicaram, foram multiplicados exponencialmente. Você sabia que existe medo por buracos irregulares? É o medo, é uma fobia. Então a pessoa, quando corta um queijo, vê um monte de furinha, fica doido. Chegar aqui e olhar para esse suporte, vai falar assim: tem muito buraco ali. Medo. Medo irreal, irracional, ilógico, mas medo. Tem um autor chamado Ed Welch, que ele diz o seguinte: alguns anos atrás, você tinha dois tipos de pessoas, o neurótico e o psicótico. O psicótico é aquele que estava
vivendo fora da realidade, e o neurótico é aquele que vivia numa realidade ampliada de forma negativa. Então, basicamente, só tinha esse tipo de pessoa. Então, quando alguém gritava, seu neurótico, você está vivendo de forma inadequada à realidade que você está de forma negativa. Então, quando você fala assim, ele teve um surto psicótico, então ele saiu da realidade. E hoje? Hoje não. Hoje você tem uma gama de fobias, uma gama de transtornos, uma gama disso e daquilo. Tudo hoje tem um novo nome. Agora perceba que esta lógica vai ser usada nas Escrituras. Preocupações. Existem preocupações que não são nossa responsabilidade. Porém, existem preocupações que são nossa responsabilidade. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7, verso 32. Rapidamente, que a gente já está estourando nosso horário. Paulo vai dizer o seguinte: o que realmente eu quero é que estáis livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor. Verso 33, só para completar o sentido, mas o que se casou, cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa e, consequentemente, ao marido, dependendo aí de quem se refere a isso. Então veja só, a palavra usada aqui é preocupação, e ela é traduzida tanto como preocupar, ou preocupações, como também como cuidar. É como se Paulo dissesse: eu não quero que vocês tenham preocupações, mas se você não é casado, você se preocupa com as coisas de Deus. Ponto. Ou seja, existem preocupações que são legítimas e que são nossa responsabilidade. Quando eu falo disso, geralmente eu uso esta ilustração. Nesse momento, só o Diego pode ser marido da Carol. Ponto. Mais ninguém. Então, qual é a responsabilidade do Diego? Ser um marido adequado para a Carol. Nesse momento, só o Diego pode ser pai da Sofia. Então, é responsabilidade dele cuidar da Sofia como um pai íntegro, justo e temente a Deus. Ponto. Agora, o Diego tem que se preocupar com o Mateus? Você tem que se preocupar se o Mateus está escovando os dentes? Você tem que se preocupar se o Mateus está, fazendo as tarefas de casa? Você vai ligar lá para a Priscila e falar assim: Priscila, por um acaso o Mateus, ele está passando fio dental todo dia? Eu amo criança. Não. Quem tem que se preocupar com isso é Priscila e Paulo Marcolano. Agora, quem tem que preocupar com a Sofia? Quem tem responsabilidade com ela? Que é o tio. Bom, dito essas coisas, nós precisamos concluir, né? Para concluir, eu quero lembrar duas coisas para você ir para casa pensando nisso e refletindo a respeito. Oi. Volta aqui. Duas coisas para a gente pensar. Primeira coisa: medo é de fato um assunto espiritual. Você já ouviu alguém falando assim: isso é um problema psicológico. Via de regra, quando alguém fala assim: isso é um problema psicológico, a grande maioria está querendo dizer o quê? Isso é invenção da sua cabeça, isso não existe. Peraí. Se o psique, ou se a psique é parte da minha alma, tem a ver com meus sentimentos, com as minhas emoções, com os meus desejos, com a minha razão, existe ou não existe? Existe. Você tem que levar a sério. Mas, sobretudo, quando nós dizemos que é um assunto espiritual, significa o quê?
que ele precisa ser tratado espiritualmente. Então significa, se você está com medo de alguma coisa, você tem que chamar o pastor tem que orar por você, ele tem que ungir você com óleo, óleo vindo de Israel, prensado de uvas não, azeite, não sei de azeitona, não sei da qual. É isso? Não. Se tratar de forma espiritual significa que existem respostas bíblicas que se adequam à minha realidade, à minha circunstância e me orientam como eu tenho que agir. Obviamente, oração é um elemento que faz parte disso, mas não é o único elemento, ok? As coisas espirituais se discernem espiritualmente, os problemas espirituais são tratados espiritualmente. Lembrando até, pastor, que as orações precisam ser no padrão da palavra. As pessoas pensam, não, vamos orar como assim? A base está onde? Simplesmente dizer, Deus, olha para essa mulher que está com medo aqui de cobra. Eita, aí, calma. Às vezes a gente acha que oração é mágica. A gente acha que é algo tipo, ha! E as coisas acontecem. Não, não é assim. Oração não é isso. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Segunda coisa que eu quero que você leve para casa, para você pensar, é isso. Medo é certamente a emoção mais comum que já vimos levar pessoas a procurar aconselhamento. Por que isso? Porque, na verdade, esses homens têm uma experiência profunda com aconselhamento. E muitas vezes, quando as pessoas buscam o aconselhamento pastoral, por exemplo, elas chegam com as suas queixas, mas necessariamente elas querem esconder as causas. Às vezes até falam dos medos, mas não tratam adequadamente esses medos e também não querem se despir deles. Por quê? Porque em algum momento essas pessoas já se tornaram dependentes dos seus medos. Por quê? Porque estes medos as descrevem. Estes medos, inclusive, dão legitimidade às suas práticas pecaminosas. Nós falamos muito sobre ira no último estudo. Ira pode ser motivada por medo. Ontem estava na casa de alguns irmãos fazendo uma visita. Falávamos sobre cães. E uma orientação é quando você vai comprar um cão, você nunca escolha o medroso. Porque o medroso vai ser aquele animal descontrolado que ataca qualquer um. Porque no medo ele reage de forma descontrolada. Pessoas agem de forma irada porque estão com medo de lidar com as circunstâncias. Se enchem de razão, gritam, esperneiam para demarcar o seu território. Medo. Dever de casa para você. Quais são os seus medos? Dúvidas, perguntas, participações? Então vamos orar?